Ok? Então, vamos lá. Hoje eu quero terminar essa fase do processo de conhecimento questionando para vocês quais são os nossos pronunciamentos judiciais. Quais são os nossos pronunciamentos judiciais? Como o juiz se manifesta num processo? Nós vamos ter 3 pronunciamentos judiciais, alguns autores vão chamar de 4, vão falar que são 4 pronunciamentos judiciais, mas em regra nós temos 3 pronunciamentos judiciais. O primeiro são os despachos, o segundo são as decisões interlocutórias e o terceiro /4, né, são as sentenças e os acórdãos. O que são os despachos? Despacho, nós sabemos que são aqueles atos, aqueles pronunciamentos, aquelas manifestações feitas pelo juízo, mas de caráter administrativo. Então, um despacho, ele, em tese, ele não é para a parte autora, nem para a parte ré em um processo, ele não é para o reclamante, para o reclamado, não. Ele é para a secretaria da vara, para a secretaria da vara tomar alguma decisão. E aí nós vamos ter também como pronunciamento judicial a sentença. Eu vou chegar na decisão interlocutória. A sentença é aquele pronunciamento judicial que vai colocar fim à fase cognitiva do processo. Então, vai colocar fim ao processo de conhecimento, pode colocar fim a um processo de execução. Então, aquele pronunciamento judicial, aquela decisão, não é? Aquela decisão judicial que coloca fim a um processo, seja o procedimento comum, a fase do procedimento comum, seja lá o fim da execução, nós vamos chamar de sentença. E o que seriam as decisões interlocutórias? As decisões interlocutórias são o que sobra, não é? Aquilo que não é despacho e aquilo que não é sentença. São decisões que vão ser tomadas pelo juízo ao longo do processo. Nós vimos lá no primeiro bloco das nossas aulas, lá na unidade 1, que nós temos aqui na Justiça do Trabalho um princípio chamado princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, em regra, na Justiça do Trabalho, nós não recorremos de despacho nem de decisões interlocutórias, com exceção da nossa súmula 214. Eu já falei para vocês terem muita atenção com a nossa súmula 214, porque ela é o que cai na prova relacionada à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. São 3 exceções, eu coloquei aqui para vocês. Então, em regra, na Justiça do Trabalho, nós não recorremos das decisões interlocutórias, salvo aquelas decisões que contrariam súmula ou OJ do TST, aquelas decisões que são passíveis de recurso no mesmo tribunal, é o agravo interno, e aquelas decisões que vão acolher incompetência territorial para tribunais regionais diferentes. Então, nós só temos essas 3 exceções aqui na Justiça do Trabalho com relação à irrecorribilidade imediata dessas decisões interlocutórias. Mas nós estamos agora numa fase do nosso processo de conhecimento que o juiz vai dar uma decisão terminativa. Ele vai colocar fim a esse procedimento comum, é o que nós chamamos de sentença. Lá em segunda, terceira instância, né? Terceira instância TST,
Nós não vamos ter sentenças, nós vamos ter os acórdãos. Os acórdãos, então, são os pronunciamentos tomados de forma colegiada pelas turmas ou pelo tribunal. Por isso que eu disse para vocês que alguns autores vão falar que nós temos 4 pronunciamentos judiciais: despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Então, os acórdãos são esses julgamentos, esses pronunciamentos, por meio do qual o colegiado, então um grupo de magistrados, tomam lá nos nossos tribunais, seja no TRT, seja no TST, seja no STF. Então, esses são os nossos pronunciamentos judiciais. E chegamos, então, nós vimos lá a nossa petição inicial, a nossa contestação, quais são os requisitos da nossa contestação, nós vimos quais são as nossas provas, nós vimos como funcionam as nossas audiências. Agora o juiz vai dar uma sentença. Então, ele vai colocar fim ao processo comum, ao procedimento de conhecimento, ao processo de conhecimento aqui na Justiça do Trabalho. E quais são os requisitos necessários de uma sentença trabalhista, tá? A sentença trabalhista, ela está prevista lá no artigo 832 caput da CLT. Aqui na faculdade, vocês vão fazer sentença também, Etevaldo? Ou vocês só vão fazer a inicial contestação? Não, nós vamos fazer completo. O que acontecer Completo, lá, né? vai ter a sentença. Tem juiz, tem tudo. Ótimo, legal. Então, vocês vão ter que fazer uma sentença trabalhista. E o Ah, que vocês vão colocar? professora, Oi. eu vou aproveitar aí que a professora me ensinar mesmo aqui, ó. Porque como eu vou ser juiz, eu tenho que conhecer isso aqui tudo, né? Uhum. Você vai ter que saber como montar uma sentença. Quais são os requisitos? O que você não pode deixar solto numa sentença, ok? Então, quais são os requisitos de uma sentença? A sentença, então, ela está prevista lá no artigo 832. Você vai ter que colocar com fulcro no artigo 832, caput da CLT, ok? Primeira parte da sua sentença, Etevaldo, o relatório. O que é o relatório? É a historinha do seu processo. O que aconteceu no seu processo? O autor, o reclamante, ajuizou uma reclamação trabalhista no dia tal. Teve audiência de conciliação, no dia tal foi apresentada a contestação. Abriu prazo para réplica? Não, foi réplica oral lá na audiência. Foi marcada uma nova audiência? Foi marcada uma nova audiência de instrução no dia tal. Você também tem que falar no seu relatório o que as partes estão alegando. Então, o que o autor alega, o que o réu alega. Existe alguma questão que precisa ser discutida, uma questão processual a ser discutida no seu processo. Então, você vai trazer o histórico do seu processo. O que aconteceu no seu processo, as datas, tá? Mas veja, se for um rito sumaríssimo, o que é o rito sumaríssimo? É aquele até 40 salários mínimos. E quando que você vê se o rito é sumaríssimo ou não? Desculpa, lá no ajuizamento da ação, não é verdade? Lá no ajuizamento da ação, o valor da minha causa vai determinar o meu rito. Então, se é uma causa acima de 40 salários mínimos, 41 mil e pouco, nós sabemos, então, que acima de 40 salários mínimos, nós vamos ter o rito ordinário. Não, professor, lá na inicial dizia que o valor era, sei lá, 10 salários mínimos, então é um rito sumaríssimo. Aqui, no rito sumaríssimo, eu não preciso fazer o relatório. O relatório é dispensado. Mas
Mas não, o seu processo, então, é um processo do rito ordinário, tá? Nós vimos quem é que está no rito ordinário, quando envolve as entidades, os órgãos públicos, tá bom? Quando envolve as representações diplomáticas dos estados estrangeiros, obrigatoriamente rito ordinário, mesmo se o valor da causa for inferior a 40 salários mínimos. Então, você vai Professora, no trazer o caso histórico. de. Oi. Dá licença. No caso de empregada doméstica, tem alguma diferença? Não, aí é pelo valor da causa. No Tá? caso, que se for acima do salário mínimo, o valor da Acima de causa é 40 sumaríssimo, salários né? mínimos, rito ordinário. Abaixo de 40 salários mínimos, rito sumaríssimo. Beleza, obrigado. Tá? Então, você vai ver lá o valor da causa, não é nenhuma daquelas pessoas que obrigatoriamente nós vamos seguir um rito ordinário, então nós vamos para o rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, então, eu não tenho esse relatório. O relatório é isso mesmo, é o histórico do seu processo. O que aconteceu no seu processo? O que as partes estavam argumentando no seu processo? O que nós tivemos? Audiência, testemunha, o que a testemunha falou de relevante? Então, eu preciso colocar, teve perícia, o que disse o perito? Eu vou acatar o que o perito diz, não vou acatar? Porque o juiz, ele é livre para aceitar o que diz o perito ou não. Ok? Então, veja, o nosso relatório é a primeira parte da nossa sentença. Depois, nós vamos ter a fundamentação. Aqui são as razões de decidir. Quais são as motivações? Aí lembra, né? Vocês aprenderam lá no primeiro semestre. Toda sentença precisa ser fundamentada, motivada. Então, eu preciso explicar por que eu tomei aquela decisão. O que tem lá na causa de pedir, seja da inicial, seja da minha contestação, o que eu tenho nessa causa de pedir que me leva a tomar essa decisão? Então, eu preciso motivar. Mas vejam, motivar não é só citar um dispositivo legal. Motivar não é só trazer uma jurisprudência. Motivar é fazer o link, fazer a correlação entre a causa de pedir e aquele dispositivo legal. Então, eu preciso fazer essa relação. Olha, digamos lá no caso do Etevaldo, a empregada está pedindo reconhecimento do vínculo empregatício. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá a CLT, não vou? Logo no início da CLT, não é assim? Logo no início da CLT, eu vou lá no meu artigo 3º e vou procurar. Será que tudo que eu vi, as provas do meu processo, eu tenho os elementos previstos no artigo 3º da CLT para que haja o reconhecimento do vínculo empregatício? Primeiro, é pessoa física? É. É trabalho não eventual? E eu estou vendo aqui que não era todo dia, era de vez em quando, tinha semana que não vinha, tinha semana, ou não era todo dia. Não é trabalho eventual, trabalho regular, não é todos os dias. Sob dependência, então aquela pessoa estava subordinada a outra, estava a chefe ali, a dona da casa, estava, mandava, tinha horário, tinha que cumprir o que a dona da casa exigia e tinha salário. Então, eu preciso fazer esse link, eu preciso fazer essa relação. Existe, então, essa
relação de emprego na situação que me foi narrada na inicial, combatida na contestação, trazida nas minhas provas, porque lembrem-se, se eu alego que eu tenho vínculo empregatício, eu tenho que comprovar, não é? Os fatos constitutivos do meu direito. Mas se o empregador nega, aí cabe ao empregador comprovar, então cabe ao réu, ao reclamado, comprovar que não existiu vínculo empregatício. Mas se eu falo, eu empregador, não é o réu, nunca vi essa pessoa na minha vida, quem vai ter que comprovar que trabalhava na empresa, trabalhava na casa? Então, vejam, nós temos de levar em consideração tudo o que foi trazido no processo para que eu possa fazer esse entrelaçamento, esse entrelaçamento dos fatos com o direito. Então, não é só falar, não, vislumbra aqui o artigo 3º da CLT. Por que você vislumbra? Quais são as situações no processo que comprovam a existência da relação empregatícia? Então, você precisa falar isso. Então, a sentença, gente, não é só falar, está aqui o artigo tal, reconheço o vínculo empregatício do artigo 3º, presente as causas do artigo 3º. Não é só pegar uma jurisprudência e jogar na sua sentença, aqui é a jurisprudência, eu tenho que explicar que é meu caso que eu estou julgando é análogo com essa jurisprudência que eu vou citar. Ok? O juiz ele também precisa analisar os elementos trazidos no processo de questões incidentais, por exemplo. Digamos que tenha uma decisão de gratuidade de justiça que foi questionada. O juiz precisa se atentar a isso. Então, veja, não é só falar, você precisa fazer a relação. Porque nós temos uma lista de situações que não caracterizam a motivação da sentença. Então, indicar ou reproduzir norma legal ou artigo de dispositivo legal. Oi, Raimundo. Não, professora, eu não sou advogado dessa parte, mas me interessa muito saber. No caso... Sim, você tem que fazer, até porque você vai fazer a sentença, não é? No caso de uma empregada doméstica, e se ela foi motivada porque ela era muito maltratada, discriminada, e se existe neste momento, junto com a reclamação, a gente pedir danos morais também. Sim, claro. É aqui que é na ação trabalhista que você vai pedir os danos morais. Imagine que essa empregada, por exemplo, ela recebia tudo, tá? Ela recebia todo o salário, tá tudo certinho, foi demitida lá no sindicato, o sindicato fez as contas de quanto ela devia, ela recebeu tudo, mas ela sofria discriminação no trabalho. Qual é o local que nós vamos requerer os danos morais? Na Justiça do Trabalho. Tá bom? Então, a Justiça do Trabalho é o local para você requerer tanto os danos patrimoniais financeiros quanto os danos morais. Então, se o empregado ele é humilhado, se ele é discriminado, se ele é submetido a situações vexatórias, tudo isso é na Justiça do Trabalho que nós vamos questionar. Então, na petição vai ser uma reclamação Sim. Trabalhista com danos morais, né? Sim, cumulada com danos morais. Cumulada com danos morais. Tá bom, Sim, obrigado. aí lá nos pedidos eu tenho que colocar. Ok, obrigado. Sabe o que gera danos morais também? A revista íntima. A revista íntima gera danos morais. Imagina se eu chego para funcionária, não, todo dia antes de sair da minha casa, você vai ter de abrir a bolsa.
eu estou constrangendo a empregada. Ou não, você espera aí que eu vou fazer aqui um baculejo em você. Aí eu vou lá e faço um baculejo nela para ver se ela não está levando nada. Isso é danos morais. Estou constrangendo a pessoa. Ok? E aí você, como juiz, digamos que eles peçam os danos morais, Etevaldo. E aí, quais são os elementos probatórios do processo que ensejam danos morais? E aí você vai precisar, eu tenho aqui testemunha, eu tenho uma gravação, ok? Aí você vai analisar, será que essa gravação é válida? Será que essa gravação não é válida? Será que essa testemunha podia ser testemunha mesmo? Ela é só um informante? Então, você precisa fazer a relação do fato com o direito, tá? Então, você precisa motivar. Eu também não posso achar que eu estou motivando quando eu simplesmente solto um monte de expressões em latim, conceitos genéricos, e eu não explico aquele conceito. Ou o ministro Gilmar Mendes, que adora, não é, trazer frases em alemão. Né? Quem é que fala alemão hoje em dia? Hoje eu encontrei um amigo do meu marido que está fazendo alemão, né? Aí meu marido fica o tempo todo assim, lê minha mão, lê minha mão, lê minha mão. Então, quem que fala alemão hoje? Nem antigamente, né? Se falava alemão, quanto mais agora. Então, veja, trazer um monte de expressões em outros idiomas e não explicar. Isso não é motivar a sua sentença. Interessante, copiar sentença alheia, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, não é motivar. Não argumentar todos os fatos trazidos, tanto pelo autor quanto pelo réu. Então, o juiz, ele também tem de se manifestar com relação a todos os pontos trazidos, tanto pelo autor quanto pelo réu. Sob pena de quê? De embargo de declaração por omissão. O juiz deixou de analisar questões que foram trazidas no processo. Simplesmente citar uma súmula também não dá. Por que eu aplico essa súmula ao processo, aquele processo? Tá? E também consideramos aqui na Justiça do Trabalho que uma sentença não está motivada, portanto, ela é nula, quando ela deixa de seguir enunciado ou súmula, tá bom? Então, deem uma olhadinha nas hipóteses que eu trago aqui no slide, quando nós não consideramos uma sentença motivada, tá? Depois, então, que eu fiz o meu relatório, que eu fiz as minhas razões de decidir, então, eu trouxe todas as situações que foram trazidas no corpo do meu texto. E eu faço a relação das situações com o direito, eu venho para o dispositivo, eu venho para a conclusão. A que conclusão eu cheguei nesse meu processo? Aqui o juiz vai decidir. Julgo o processo, aquela partezinha do processo mesmo, da sentença que está lá no final, né? Julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial. Para quê? Para condenar em danos morais. Sei lá, digamos que eles pediram lá para a moça, né? A secretária do lar, 50 mil, aí ele condena em 10 mil. Condenar a parte reclamada em 10 mil a título de danos morais, condena o pagamento das horas extras, condena o pagamento de FGTS, mais a multa. Então, veja, é no dispositivo que eu concluo. Depois de eu ter trazido todo o meu relatório, a minha fundamentação, eu venho para o dispositivo.
Vejam só, imagine que eu estou falando que tem mesmo danos morais ali na minha fundamentação, eu trago jurisprudência nesse sentido, que tem sim danos morais, que é muito importante, nós precisamos combater essas situações. Aí eu chego lá no meu dispositivo, pá, julgo improcedente. Opa, peraí, né, excelência? Não tem uma contradição? Eu estou ao longo do meu processo falando da importância de se condenar ações discriminatórias. Aí, de repente, no meu dispositivo, eu julgo improcedente o pedido? Há uma contradição, então, entre a fundamentação e o dispositivo. Claro, embargos de declaração. Então, veja, o dispositivo é a minha parte final. É aqui o juiz vai falar se ele julga procedente, improcedente, parcialmente procedente, o que ele condena. Na Justiça do Trabalho, nós também vamos trazer outros elementos. Por exemplo, o prazo para cumprir a sentença. O juiz pode colocar, tá? E pode colocar um prazo, condições, olha, autorizo o parcelamento do débito numa entrada de 30 vezes e o restante em 6, com juros. As custas. Quem vai pagar as custas? Os honorários advocatícios. Mas veja, não é? Quem tem gratuidade de justiça não está obrigado a pagar honorários advocatícios. Tá? Já decidiram, não é? Então, quem tem gratuidade de justiça não está obrigado a pagar honorários advocatícios. Então, nessa parte, depois do dispositivo, o juiz vai trazer outras situações que são peculiares àquele processo. Então, quem vai pagar a custa? Qual é o valor dos honorários advocatícios? Tá? Como que nós vamos pagar o processo? Ele pode já determinar um prazo para esse processo ser cumprido, as condições, quantas parcelas esse processo vai ser cumprido, como que vai se dar o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, depois da parte que o juiz vai julgar procedente ou não, e ele vai condenar, ou ele vai constituir um direito, ou ele vai declarar um direito, vem esses outros elementos essenciais da nossa sentença. Alguma dúvida, Etevaldo? Alguma dúvida, meninos? Todas. Todas, não é? Todas. Na hora do vamos ver, é que a gente vê que fazer uma sentença não é fácil, tá? Não é fácil. Mas, quando você for fazendo a sentença, Cícero, não. O juiz, por exemplo, pode entender que determinada condenação é muito pesada para o réu e parcelar, estabelecer um prazo maior, mas claro que isso só vai valer após o trânsito em julgado da sentença. Tá? E aí vai começar lá na parte de execução. Tá bom? Professora? Na prática que o bicho pega, não é? Ariadne, exatamente. É na hora de juntar tudo isso e fazer. Professora, na relação de pagamento das custas advocatícios, se for a parte já entrar com a gratuidade, quem que vai pagar? É o Estado? Então, quem paga é o Estado. Na verdade, o Estado ele vai pagar sempre que você tiver com gratuidade de justiça. Então, se o autor, digamos que o autor pediu gratuidade de justiça e ele perdeu, quem vai pagar aquelas custas? O Estado. Agora, quem vai pagar os honorários advocatícios? Ninguém. A decisão tem gratuidade de justiça? Não cabem honorários advocatícios. Bom? Obrigado. É uma sacanagem, né? Porque o que era antes? Olha, você está condenado em honorários advocatícios. Beleza. Tá?
esses honorários, eles ficam suspensos por um período de 5 anos. Se você ganha na Mega Sena, sei lá, 6 meses depois, você deixa de perder a ideia da hipossuficiência. Então, você pode pagar os honorários advocatícios. O que a justiça entendeu é que não cabe isso mais. Quer dizer, eu posso ganhar na Mega Sena no dia seguinte, não cabe honorários advocatícios mais, porque naquele processo eu tinha gratuidade de justiça. Sacanagem, não é? Os advogados não gostaram muito, não. Não gostaram muito, não. Mas, fazer o quê, não é? Vamos reclamar, né? Vamos falar com o Papa. Quem sabe o Papa não vem e dá um jeito. Mas vamos lá, nós temos alguns tipos de sentença. Sentença declaratória, constitutiva, condenatória, executiva lato sensu e mandamental. Poxa, Ariadne, ele disse que a gente bebe demais, não é? O Papa disse isso, né? Os brasileiros bebem demais, a gente gosta muito da farra, não é? Foi, professora, agora deu ruim para nós. Deu ruim, que nem ser farrista tá podendo mais, né? Que o Papa já nem dá, né? É engraçado, né? Que nós estamos aqui na pior, na maior das tristezas do mundo, mas o brasileiro continua fazendo festa, não é? A gente adora rir das desgraças da gente, não é? É o jeito. Porque gasolina 8 conto, nós estamos rindo, né? E fazendo festa. Tá tendo festa, o povo andando para cima e para baixo, gasolina 8 conto. Carne, R$60 o quilo, o povo fazendo churrasco. E a Ambev só ficando rica. E a Ambev milionária, bilionária, comprando aí um monte de cervejaria pelo mundo. Mas o brasileiro precisa ser estudado. Gerando trabalho, professora. Aí a gente vai e entra com as ações trabalhistas. Ah, claro, é o que eu preciso também, né, galera? Ai, meu Deus, é desse jeito. O Cícero disse que tá rolando uma festa agora na vizinha, não é? Você vê, né? O negócio tá ruim, uma festa a gente faz, não é? Liga o som e vai. Pois é, liga o som e vai, né? Nem que o churrasco seja com asinha de frango, mas tá valendo. Asinha de frango. Pois é, mas vamos fazer churrasco, né? Carne de terceiro, não tem problema, rola um churrasco também. Depois põe na panela de pressão e cozinha a carne para ver se ela fica mole. Só fazer uma farofinha com ovo e tendo a cerveja o resto. Tá tendo a cerveja, o negócio tá bom, né? A cerveja gelada, isso que importa. Mas vamos lá. Então, as sentenças, como eu disse para vocês, a sentença é esse pronunciamento judicial que vai colocar fim a uma fase do nosso processo. E ela pode ser declaratória, quando ela declara a existência ou diz que não existe a relação jurídica. Então, veja, uma sentença declaratória, ela vai falar o seguinte: olha, declaro ou digo que não existe aquela relação jurídica. Ou ela diz o seguinte: esse documento é verdadeiro ou falso. Muita atenção para a sentença declaratória. Lembra que eu falei para vocês dos prazos na Justiça do Trabalho? E eu disse que aqui a gente tem um prazo prescricional de 2 anos. Então, a partir do momento que a pessoa é demitida, ela tem 2 anos para ajuizar uma ação? Mas se for uma ação declaratória, esse prazo prescricional não existe. A ação declaratória, quando eu quero apenas o reconhecimento, eu não estou pleiteando nada, só o reconhecimento daquela relação jurídica, ela é imprescritível. Vocês querem um exemplo? Veja só, imagine que lá em 1985 eu trabalhei numa empresa. Aí agora, né, 85, já vai fazer aí 40 anos. 40 anos. 40 anos, né, galera? Não adianta chorar, o tempo passa também, né? 40 anos eu quero aposentar.
aposentar, vou lá no INSS, levo toda a minha documentação, tudo que eu tenho, e falo, ó, eu já estou aqui, né, tem 40 anos que eu trabalho, então eu já estou na minha idade, já estou com 60 anos, então eu quero aposentar. E aí o INSS olha lá no sistema, ué, não, estou vendo aqui que tem um período aqui que você não trabalhou, não. Eu falei, não, mas como que eu não trabalhei? Eu trabalho desde 85. Não, mas olha só, esse período de 1985 a 1995, você não trabalhou, não, não tem nenhum registro. Aí você pensa, né, aquela empresa filha da mãe que eu trabalhei lá em de 85 a 95, não me cadastrou no INSS. Você pode ajuizar uma ação contra essa empresa? Pode. Mas cabe danos morais, danos materiais, eu posso pleitear salário atrasado? Não. Eu quero uma sentença exclusivamente declaratória. Eu quero uma sentença para dizer apenas isso. Eu trabalhei no período de 1985 a 1995 na empresa tal. Trabalhei. Se a empresa não recolheu o INSS ou se ela não me pagou o FGTS, já era. Mas eu trabalhei. Então, a sentença declaratória, ela é imprescritível. E nós temos muito aqui na Justiça do Trabalho? Temos, bastante. Por quê? Porque nós temos pessoas que já estão mais velhos e a empresa não fez o cadastro dessa pessoa no INSS. Então, eu posso, vejam só, a título de inserção do cadastro dessa pessoa no INSS, eu posso pedir vários anos anteriores? Posso, porque isso é imprescritível. Por exemplo, eu fiz uma ação trabalhista, não tem muito tempo. Tinha o prazo de 2 anos para eu poder ajuizar a ação e a gente conta 5 anos de direitos anteriores, não é verdade? Mas a pessoa trabalhava na empresa desde os anos 2000. E a empresa nunca tinha registrado essa pessoa como empregado. Ainda que eu peça valores limitados a 5 anos, eu posso pedir o reconhecimento do vínculo empregatício desde o ano 2000? Posso. Porque isso não é para declarar a existência de uma relação jurídica? Isso é imprescritível. Tá bom? Então, eu posso falar, olha, desde 2000, aquela pessoa trabalha na empresa. Então, eu quero reconhecimento do vínculo empregatício desde 2000. Mas dinheiro mesmo, salários devidos, apenas 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Ok? A sentença, ela também pode ser constitutiva. Quando eu crio, modifico ou extingo uma relação jurídica. Tá bom? Quando eu crio, modifico ou extingo uma relação jurídica. Eu quero reconhecimento do trabalho, né? Ou não, eu já sou empregado de carteira assinada. Eu alego que eu faço jus à hora extra. Habitual. O juiz pode determinar, então, a modificação daquela relação jurídica. Se antes você trabalhava só 8 horas, agora você trabalha 10 e você faz jus à diferença salarial. E a condenatória. Aqui na Justiça do Trabalho, a sentença condenatória vai condenar alguém em dinheiro.
tá? Numa determinada quantia. Condeno a empresa tal ao pagamento das horas extras devidas, ok? Sendo 2 horas extras por dia e seus devidos reflexos, tá? Quer dizer, você vai condenar a pagar determinado valor. Lá na execução, uma sentença condenatória também pode pedir a expropriação de bens. Então, determinar penhora, seja de conta, de bens móveis, imóveis. Ok? Nós vamos ter aquelas sentenças que são executivas lato sensu, obrigação de fazer e não fazer. Tá? Então, naquelas sentenças que eu tenho obrigação de fazer ou não fazer, eu vou ter sentenças, desculpa, naquelas ações de obrigação de fazer e não fazer, eu vou ter sentença executiva lato sensu. Por exemplo, não fazer barulho. Condena a vizinha do Cícero a não fazer barulho depois das 7 horas da noite, porque o Cícero tem aula e ela está atrapalhando. Estou declarando algum direito? Estou constituindo algum direito? Estou condenando em valores pecuniários? Não, eu estou obrigando ela a fazer. Ou melhor, não fazer barulho depois das 7 horas. Ok? E a mandamental é aquelas que decorrem daqueles remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Tá bom? Então, as nossas sentenças, elas vão ser classificadas em declaratória, constitutiva, condenatória, executiva, lato sensu e mandamental. E, gente, uma sentença pode ser mais de uma coisa. Uma sentença pode ter mais de uma classificação. Ela pode ser condenatória e declaratória, ela pode ser declaratória, constitutiva e condenatória, ela pode ser executiva, lato sensu e condenatória, ela pode ser mandamental e condenatória. Então, essa classificação não significa que a sentença ou vai ser declaratória ou vai ser constitutiva. Ela pode ser tudo isso. Tá? Ela pode ser tudo isso. Depende da causa de pedir, não é? Depende da relação jurídica que está sendo discutida. Então, uma sentença pode ser declaratória, constitutiva e condenatória ao mesmo tempo? Pode. Ok? Quais são os princípios ligados à sentença? Princípio da congruência. O princípio da congruência, ele tem vários nomes. Congruência, correlação, adstrição. O que isso significa? Sabe aquilo que você pediu lá na sua inicial ou na sua contestação? O juiz está limitado ao que é pedido pelas partes. Então, o princípio da congruência vai falar o seguinte: o pedido limita a demanda. Se eu peço A, o juiz está limitado a A. Se eu peço B, o juiz está limitado a B. O juiz, ele não pode me dar além do que eu pedi. Então, o princípio da congruência vai falar o seguinte: o pedido das partes, então, tudo aquilo que as partes pediram, vão limitar a atuação jurisdicional. Se eu peço danos morais de 10 mil, o juiz pode me dar 30 mil? Veja, ele está me dando além do que eu pedi, ele está me dando ultra petita.
Eu peço danos morais e eu peço danos materiais. O juiz só analisa os danos morais se trapetita. Ele deixou de julgar pedidos. Ou, às vezes, eu peço só dano material e o juiz olha o meu caso e fala assim, ué, doutor, isso aqui é caso para dano moral, então eu também vou te dar dano moral. Isso é ultra petita. Então, o princípio da congruência, ele vai falar o seguinte, olha, aquilo que você pede limita a atuação jurisdicional. Então, aquilo que você quer vai limitar a nossa atuação jurisdicional. Princípio da congruência, correlação ou adstrição. O pedido limita a demanda. A decisão judicial, a sentença, vai se restringir àquilo que é pedido pelas partes. Tá bom? E aí nós vamos ter aquelas decisões que são consideradas nulas quando elas julgam mais do que foi pedido, quando elas julgam além do que eu peço, no sentido de me dar mais. Se eu peço 10 mil, ele me dá 30 mil. Uma vez isso aconteceu comigo, gente. Eu pedi 3 mil de danos morais, o juiz me deu 5. Sei lá, acho que foi um Ctrl+C, Ctrl+V da vara, não é? E aí ele me deu 5 mil, eu só tinha pedido 3. Ultra petita. Ele me deu uma... Eu falei alguma coisa? Eu não, fiquei esperando a execução, transitou em julgado, a outra parte não reclamou, eu entrei com a execução, pá, executei os 5 mil. Isso é certo? Não é certo, galera. Isso não é certo. Vocês não podem fazer isso, tá? Vocês não podem fazer isso, tá? Isso é não agir com boa fé processual, mas eu fiz. Mas isso faz muito tempo. Então, veja, eu pedi 3, o juiz me deu 5. Ultra petita. Eu pedi danos materiais, o juiz olhou e falou assim, isso aqui é caso para danos morais também, e me deu danos morais também. Eu não pedi danos morais. Se trapetita, ele deixou de julgar aquilo que eu pedi. Aqui na Justiça do Trabalho, eu já disse para vocês, princípio é fundamental. E nós temos um princípio chamado princípio da extrapetição. O que é o princípio da extrapetição? Algumas coisas eu não preciso pedir, o juiz ele é obrigado a me dar. Multa do 477, do 469. Anos, pagamento em dobro, férias em dobro, eu não preciso pedir, o juiz me dá. A senhora fez isso, ainda pode devolver, mas não, mais de 2 anos. Depois nós fizemos um acordo lá e eles pagaram 3 mil. Tá? Fizemos um acordo e eles pagaram 3 mil. Ah, fizemos um acordo depois extrajudicial para facilitar a execução, fechamos lá nos 3 mil, ficou ótimo. Porque também, se tivesse condenado nos 3 mil, eles iam ter oferecido 2 mil de acordo, né? Então, fechamos lá nos 3, tá ótimo. Tá? Pois é. Então, aqui na Justiça do Trabalho, nós temos o princípio da extrapetição, que vai falar que algumas situações eu não preciso pedir, mas são poucas. Por que eu não preciso pedir? Porque o juiz ele já vai ser obrigado a me dar juros e correção monetária, o dobro das férias não gozadas, as multas, tá bom? Então, essas coisas eu não preciso pedir. A justiça, o juiz do trabalho, já é obrigado a me dar, tá bom? Fora aquelas situações que envolvem o princípio da extrapetição,
qualquer julgamento que não inclua aquelas situações do princípio da extrapetição, ou é extrapetita, ou é ultrapetita, ou é citrapetita. Sentença transitou em julgado. Nós vamos ter a criação da coisa julgada. A coisa julgada, então, é aquela sentença que transitou em julgado. Aquele assunto não pode mais ser discutido. Tá bom? Aquele assunto não é passível mais de discussão no poder judiciário. E nós vamos ter dois tipos de coisa julgada. Coisa julgada formal e a coisa julgada material. O que é a coisa julgada formal? É quando eu tenho a imutabilidade da decisão dentro do processo. Então, digamos que, dá um exemplo lá na justiça comum, que é mais fácil, né? Da decisão interlocutória, lá na justiça comum. Pedir gratuidade de justiça, o juiz negou. Lá na justiça comum, eu posso recorrer? Posso. E se eu perder o prazo para recorrer? Eu posso discutir a gratuidade de justiça novamente? Não. Coisa julgada formal. Aqui na Justiça do Trabalho, eu sou reclamada, eu peço a incompetência territorial, afinal, o empregado, ele não trabalhava em Lusiânia, ele trabalhava no Distrito Federal, lá no Gama. Tribunais regionais diferentes? Sim. Cabe recurso dessa decisão interlocutória que julgou a exceção de territorialidade, de incompetência, e remeteu o processo lá para o Gama? Cabe. E se eu perder o prazo? E aí? E se o advogado do autor perder o prazo? Coisa julgada formal. Ele pode gritar depois? Não. Então, a coisa julgada formal é aquela que é o trânsito em julgado, é a imutabilidade daquela decisão dentro do processo. Ela também vai valer para aquelas sentenças terminativas sem resolução de mérito. Tá? Sentença terminativa sem resolução de mérito, que eu não recorro, nada mais pode ser feito com relação àquele processo. Eu posso ajuizar um novo processo? Se o meu prazo não tiver sido prescrito, posso. Tá? Mas eu julguei, eu não recorri, aquela sentença terminativa sem resolução de mérito transitou em julgado. Coisa julgada formal. E eu vou ter aquilo que eu chamo de coisa julgada material. A coisa julgada material tem a ver com conteúdo, tem a ver com a causa de pedir, tem a ver com aquela relação jurídica. A coisa julgada material significa que eu não posso mais discutir aquele assunto. Aquele assunto acabou. Eu não posso mais tratar daquele assunto. Ele vai ocorrer normalmente em sentenças definitivas com resolução de mérito. E eu não posso discutir aquele assunto novamente. Transitou em julgado aquele assunto. Então, aquela relação jurídica não é mais passível de discussão no poder judiciário. Alguma dúvida, meninos, com relação à coisa julgada formal e material?
Etevaldo, está conseguindo fazer a sua sentença? Já está imaginando como vai ser a sua sentença? Professor, olha, essa aula caiu do céu. Caiu do céu, não é? Você vai fazer a sua sentença bonitinha ali, com todos os pontos, tá? Todos os pontos, você vai ver que não vai ter nada. Eu quero continuar. Eu já quero entrar na fase recursal. Eu vou falar só disso aqui, tá? Tá bom? Certinho. E antes de chegar na minha coisa julgada material, e se eu não gostar da sentença? E se eu achar que aquela sentença está errada, que o julgamento feito pelo juiz não é o mais acertado? Eu posso impugnar aquela sentença? Posso. Nós vamos ter 4 tipos de formas de impugnar decisões. Então, as decisões, elas vão poder ser impugnadas, as sentenças, por 4 meios de prova. 4 meios de impugnação. O primeiro são aquelas ações que nós chamamos ações autônomas de impugnação. Ação rescisória, mandado de segurança e ação anulatória. Então, vejam, essas ações são ações próprias que visam a impugnação de determinado ato. Então, digamos que eu judicialmente homologuei um acordo trabalhista. Lá na frente eu descobri que eu fui enganada. Eu posso ajuizar uma ação rescisória. Vejam só, o poder público tomou uma decisão no âmbito administrativo que fere o meu direito líquido e certo. Mandado de segurança. Ou não. Tem gente aí andando com um monte de documento dizendo que sou eu. Ação anulatória. Digamos, seja um contrato, anular esse contrato. Então, nós temos como primeiro meio de impugnação de decisões, de atos, sejam jurídicos ou não, as ações autônomas de impugnação. Nós também vamos ter as providências corretivas, erros de grafia, tá? É o que nós chamamos de erro material. Então, às vezes, tem um erro de grafia, tem um erro no nome das partes. Providências corretivas, vai corrigir um pequeno erro material, um errinho bobo. Tá? Providências ordenatórias do procedimento. É aquela correção parcial, é analisar se o procedimento, se o curso do nosso processo, ele está direitinho. Se o juiz fez todo o saneamento necessário. E, por fim, outro meio de impugnação são os recursos. O que são recursos? Recursos são remédios voluntários. Então, veja só, o recurso é algo que eu, parte, escolho ou não ajuizar. Tá? Então, ele é voluntário. Por que ele é voluntário? Porque eu escolho. Ah, não, estou satisfeita aqui com essa sentença, não quero recorrer. Então, isso decorre do meu poder de ação. Eu recorro ou não, está dentro do meu poder de ação. Vejam só, isso caiu numa prova para... Foi juiz ou defensor público de Minas Gerais? Agora eu não sei.
na prova oral. Reexame necessário. O que é reexame necessário? Remessa necessária. O que é reexame necessário? Remessa necessária? Remessa de ofício? O que é isso? É recurso? Não. Não é recurso, gente. Reexame necessário não é recurso. Ele é condição de condição de executibilidade. Qual que é a palavra agora que me fugiu? É condição de execução da sentença. Então, o remédio, a remessa voluntária, a remessa necessária, ela é condição de executar a sentença, tá? Ela é condição de executar a sentença. Se eu, naqueles casos que nós vamos ver de remessa necessária, se aquele processo não é remetido para a segunda instância, reavaliar, eu não posso nem executar a sentença. Então, oi. É aqui que entra aquele trabalho que a senhora pediu, aqueles 2 grupos? Não, é daqui a pouco, tá? Na aula que vem. Ah, tá. Eu pensei que era nesse momento que o senhor está falando de recursos, eu pensei que era. Eu já estou falando de recurso, mas aqui eu só estou falando o que é recurso. Tá? Só estou falando aqui o que é o recurso. Executabilidade, exato, Cícero. Isso aí. Tá? É condição, então, da executabilidade da sentença. Sem o reexame necessário daquelas hipóteses, a sentença não pode nem ser executada. Tá bom? Então, muita atenção. Então, remessa necessária não é recurso. Não é recurso. É condição para se executar a sentença. Tá bom? O recurso é algo que eu tenho poder discricionário de interpor ou não. Interpor é o verbo correto para recursos, tá? Então, o recurso eu interponho se eu quiser, porque ele é um remédio voluntário dentro da mesma relação processual. Então, dentro daquela relação processual que se iniciou lá com a citação, não é lá na citação que eu chamo a parte, vem fazer parte dessa relação processual, vem. Então, é dentro dessa mesma relação processual que começou quando eu ajuizei a inicial, teve a citação válida da parte, que ela veio para a parte, veio para a relação processual. Então, nessa mesma relação processual que se iniciou lá na inicial, a parte veio com a citação, a parte reclamada. Então, dessa mesma relação processual, eu quero reanalisar o meu processo. Aí aqui nós vamos ter a ideia, eu não concordo com isso, mas quem sou eu na fila do pão, não é? Para dar a minha opinião. Que eles vão chamar a ideia de retorno. O que é a ideia do retorno? Eu não gosto desse termo, né? É remeter o processo para que outra instância, então uma instância superior, analise novamente a situação. Retornar o exame da causa. Então, a ideia do retorno é retornar ao exame da causa, agora por uma instância superior. Então,
O recurso é o remédio voluntário, então, aquele meio de impugnação voluntário que eu interponho se eu quiser, tá? Para rediscutir dentro da mesma relação processual a minha causa de pedir. E ele vai ter um objetivo, ou dois, ou três, ou quatro, mas um desses objetivos que eu tracei aqui para vocês. A reforma da decisão impugnada. Então, eu quero mudar o julgado. É o que eu vou chamar de erro injudicado. Então, se eu quero... Não, está no outro slide já da aula da sábado. Então, qual é o objetivo? É a reforma da decisão impugnada? É. Então, o que eu quero? Eu quero modificar o julgado. Erro injudicado. Agora, se eu tenho um vício no meu processo, tá? Eu tenho... O que é que eu falo? Não é um erro no processo. Eu tenho um erro no conteúdo, na matéria, no conteúdo material da sentença. O juiz errou ao julgar essa minha ação. É o que eu vou chamar, então, de erro injudicado. Então, muita atenção. O erro injudicado é quando eu acho que o juiz errou na sua sentença. Tá? Eu queria 10 e ele me deu 2. Eu queria danos materiais e ele entendeu que eu não faço jus a danos materiais. Eu quero modificar o julgado. Erro injudicando. Eu preciso saber isso, galera? Preciso, porque lá no seu pedido do seu recurso, você vai ter de falar o que você quer. Você quer modificar a sentença porque o julgado do juiz não foi da forma como você queria? Erro injudicando. Tá? Porque há um vício no conteúdo. O julgamento do juiz não foi o mais correto, na minha opinião. Eu quero, então, alterar a sentença. Eu não quero os 2.000 que o juiz me deu, eu quero os 10 que eu pedi. Eu quero dano material, porque eu faço jus a dano material. E o juiz não me deu. Então, aqui é um erro injudicando. O meu recurso, ele também pode versar sobre a anulação da decisão que eu estou recorrendo. Quando eu peço a anulação da sentença, é porque ela tem um vício formal. Alguma coisa no curso do meu processo não foi observado. Não foi observado. O juiz, ele não observou, tá? Ele não observou algo no processo que deveria ser observado. Um erro improcedente. Tá bom? Então, é um erro improcedente. Beleza? Então, se eu quero apenas alterar, tá? Se
eu quero apenas alterar a sentença, porque eu acho que o julgamento do juiz não foi o mais acertado, tá? Se eu acho que o juiz não teve a decisão mais acertada, erro injudicando. Agora, se existe um vício e eu preciso anular aquela sentença porque ele não observou determinada disposição legal, jurisprudencial, eu vou ter um erro no processo, erro improcedendo. Bom? Por fim, o nosso remédio voluntário, o nosso recurso também pode ser para esclarecer. Olha, tem uma contradição aqui na sentença. Eu não estou entendendo. Eu ganhei ou perdi? O que eu ganhei? O que eu perdi? Ou, por fim, ele pode integrar a decisão. Olha, excelência, houve uma omissão da sua parte. Alguns pontos da sentença não foram tratados corretamente. Então, vamos integrar a decisão, vamos analisar aqueles tópicos que não foram abordados na sentença. Então, o recurso, ele tem 4 funções, 4 objetivos. Ou reformar a decisão impugnada, erro injudicado, anular a decisão impugnada, porque existe um vício no processo, erro improcedendo, esclarecer a decisão impugnada. Olha, existe uma contradição, existe uma obscuridade. Um erro material, nós já vimos que é a providências corretivas. Ou integrar a sentença, porque o juiz ele não analisou um ponto lá das minhas causas de pedir, lá do meu pedido, ele não analisou. Então, ele precisa analisar. Existe, então, a necessidade de se integrar a decisão impugnada. Alguma dúvida com relação ao que é um recurso? Então, o recurso é um meio de impugnação caracterizado por um recurso voluntário dentro da mesma relação processual, que tem como objetivo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial impugnada. Alguma dúvida, pessoal? Que é diferente, então vamos lá, que é diferente de reexame necessário. Você sabe o que é reexame necessário? Vocês estão lembrados do que é? Digamos que houve uma condenação contra o estado de Goiás. Tá? 1.000 salários mínimos. O estado de Goiás foi condenado em primeira instância. Obrigatoriamente, esse processo precisa ser remetido para a segunda instância. Reexame necessário, remessa necessária, remessa de ofício. A segunda instância, obrigatoriamente, deve reanalisar aquela sentença, porque o reexame necessário é condição de executabilidade da sentença. Se eu não fizer o reexame necessário, eu posso executar aquela sentença?
Não. Bom? Alguma dúvida? Não? Então, amanhã, sem falta,